Boa noite, no ar o PUC TV Esportes. Hoje é quinta-feira, dia 14 de agosto. Chegando o fim de semana, os nossos times em campo e a bola rola pelo Brasileirão nas séries A, B, C e D. O nosso WhatsApp é o 62-8599000. Mande sua mensagem, faça o programa com a gente. Tudo bem, Humberto Castro? Tudo bem, boa noite, Wendel Pasquetto, Cleison, amigos acompanhando o PUC TV Esportes. O Goiás com dificuldades nas laterais, né? Isso já é antigo. Mas para o jogo contra o Inter, o Valmir Lucas vai ser improvisado. Moisés está perdendo a posição. O Vila, o Rafinha não deu conta. Volta Cristiano. O Atlético, o Vitor Oliveira vai ser titular amanhã contra o Paraná, mesmo sendo pior em campo no jogo contra o Ceará e mostrando que não dá conta de ser lateral. E olha que o Atlético contratou um cara para a posição, né? O Diogo. Ou Diego, não sei. Diogo. Que fase estamos nas laterais, hein? E esse ano, porque em outros anos os times aqui sempre estiveram bem servidos, né, Cleison? Boa noite. Boa noite, Pasquetto. Boa noite, Humberto. Boa noite, amigos de casa, amigos que nos acompanham aqui pela PUC TV. É verdade, principalmente o Goiás, né? O Goiás sempre teve uma característica de ter bons laterais, né? E vem sofrendo nos últimos anos. O último grande lateral que passou pelo Goiás foi o Egídio, né? Em 2012. 2012. O Goiás vem sofrendo muito, principalmente na lateral esquerda. A lateral direita também vem tendo problemas. Não, o Vitor foi o último que passou pelo Goiás. Grande. Último grande, né, Humberto? Pois é, o pessoal tá com saudade do Vitor, porque o Moisés mas... vem não dar conta, tá improvisando zagueiro lá na lateral. Mas não tá com saudade do Vitor. Não quer Tá, o Moisés na lateral direita. Tá lembrando do Vitor. É. O Vitor foi bem logo no início, né? Porque depois mais caiu um na jogador mesmice. comum na lateral direita do Goiás. Exatamente. São muitos assuntos no programa hoje. E o primeiro é o Atlético, que amanhã às 7h30 pega o Paraná no estádio Serra Dourada. Pronto, definido, preparado. São palavras que no mundo do futebol são bem conhecidas e determinam a situação de um time para enfrentar outro, como o que vai acontecer nesta sexta-feira, às 7h30 da noite, contra o Paraná Clube. Hélio dos Anjos promove a volta do lateral direito Jonas e do meio-campista Marcos Vinícius. Saem da equipe Renan Foguinho e Wagner Carioca. É a volta às origens para tentar surpreender o Paraná, sem se esquecer dos erros que aconteceram contra o Ceará. Olha, contra o Ceará foi a gente jogaram no nosso erro, acabamos errando e acabaram ganhando o jogo, os 3 pontos nossos dentro de casa. Contra o Paraná a gente vai entrar com a mesma raça que a gente jogou contra o Ceará. Sabemos que o Paraná vai vir para jogar no detalhes também, não podemos errar. Então a gente sabe que 3 pontos para a gente é muito importante nesse jogo. O jogo contra o Paraná no estádio Serra Dourada será o último daquela sequência de 5 jogos em casa. Semana que vem, o Atlético enfrenta o Bragantino em Bragança Paulista. Em seguida, o Sampaio Correia no Serra Dourada e encerra o primeiro turno deste Campeonato Brasileiro contra o Santa Cruz no Mundão do Arruda. Pontos preciosos para quem quer terminar bem esta primeira etapa do Brasileiro, sonhando com uma Série A. Eu vou ser muito sincero para você, eu estou visualizando jogo a jogo. Eu não vou abrir mão disso, porque se você for olhar, teve 2 rodadas, 2 jogos antecipados, né, que já jogaram na terça-feira. Você vê que teve uma pequena mudança na tabela de classificação. Então, daqui a pouco, se nós conseguirmos fazer 3 pontos, você entende? Não vai nem ter mudança na tabela de classificação, mas vai ter ajuste. O que é o ajuste? É você afastar dos outros que estão mais atrás, é você aproximar dos que estão na frente. Eu não acho que é momento de eu estar aqui hoje falando assim, não, eu quero chegar a 30, um exemplo, né? Quero chegar a 32 pontos depois do 19º jogo. Não é nada disso. O discurso do Hélio dos Anjos lembra o discurso do Anderson Moreira em 2012. Jogo a jogo? Jogo a jogo e que não fazia questão de, nesse momento do campeonato, estar ali entre os 4. Queria estar perto, mas não queria estar entre os 4. Talvez porque o Goiás não conseguisse, à época, estar naquele momento entre os 4, mas fato é que foi campeão. Agora pergunta quem hoje está no G4 se está achando ruim. Não tá, lógico que não, né? Mas a questão que ele levanta é interessante, porque quando você está entre os 4 nessa fase do campeonato, você passa a ser mais respeitado, até mais visado pelos adversários.
uma série de situações começam a acontecer. Então, se você está ali próximo, tendo uma situação de administrar, onde você, de repente, com uma ou duas vitórias, pode entrar no G4, e como ele destacou, o mais importante, está distante do adversário que vem logo atrás de você, é importante sim. Então, seria interessante, mas nesse momento realmente pouco altera, pouco muda. Não adianta nada ser quarto colocado agora, se ao final, lá nas últimas rodadas, você estiver distante do G4. Então, nesse momento, realmente o atleta tem que ficar marcando, é aquela situação, você fica marcando os adversários que estão à sua frente, pontuando para distanciar de quem está atrás de você. E a sequência é muito boa, né? Porque vai enfrentar o Paraná, o Bragantino, o Sampaio Corrêa, esse jogo é no Serra Dourada. Se bem que o Bragantino ficou cheio de moral, hein, depois de eliminar o São Paulo ontem na Copa do Brasil. PC Guzmão deve estar cheio de razão, mandando em Bragança, né? PC ontem falou uma frase interessante, né? Falou, não, o São Paulo tava já falando do Palmeiras, tal, esqueceram da gente. Mas o Atlético tem uma sequência boa, como teve antes, né? Até pegar o Ceará. Boa que eu digo para pontuar, para fazer 3 pontos. Esse jogo de amanhã a gente viu o Paraná jogando contra o Vila Nova, não é o mesmo Paraná de anos anteriores que brigou por Série A, tanto é assim que está lá embaixo na tabela, né? Saiu da zona de rebaixamento graças à vitória sobre o Vila Nova. Então o Atlético tem tudo para conquistar 3 pontos amanhã no estádio Serra Dourada. E depois, na sequência, para fechar o primeiro turno, bem pontuado ali, né? Entre os primeiros ou os próximos do G4. Um outro assunto que chamou atenção no Atlético nos últimos dias foi a questão do Jorginho, né? O empresário dele esteve aqui, o Jair Silva, conversou com a nossa reportagem, com o Eric Maravilha, e o Hélio dos Anjos, ele costuma tomar partido nessas questões. Sempre. E ele não gostou nada do empresário no Atlético, desse tititi em cima do meia Jorginho, que para muitos é o principal jogador do Atlético hoje. Vamos ver e ouvir o que disse o Hélio dos Anjos. Eu acho que ele tem muito a crescer. Se vai ser aqui no Atlético, eu não sei. Mas eu acho que ele tem muito a crescer. Se for no Atlético, eu acho que nós temos condições, o Atlético, os donos do passe dele, ele, tem condições de, no futuro, ganhar dinheiro. Agora, tudo dentro do seu devido lugar. Não são 4 ou 5 jogos que vai fazer um jogador, você entende, de futebol, ter 12 clubes atrás dele. Eu acho que é uma continuidade, é um trabalho. O Jorginho teve um crescimento técnico e tático importantíssimo. O Jorginho hoje é um jogador com grandes predicados técnicos, né? Taticamente, ele tem sido um jogador de uma importância muito grande para nós, né? Ontem eu tive uma conversa boa com ele sobre isso. E o que a gente precisa entender é que o jogador, ele não é de qualquer um, né? O jogador, na minha visão, ele tem um percentual do Jorginho, um percentual do seu empresário, a pessoa que administra a carreira dele, e tem do Atlético. Então, na hora de negociar, tem que ser bom para todo mundo. Você está entendendo? Nós, quando vamos atrás de um jogador aqui, muitas vezes a gente tem que trabalhar em 3, 4 pontas. Por quê? Porque tem que ser bom para todo mundo. E eu tenho certeza que vai surgir coisa boa para Jorginho. Eu tenho certeza. Até melhor do que esses possíveis 12 clubes no momento. Você entende? Até melhor, eu acredito. E não são 12 clubes, né? São 2 clubes. É que o Hélio foi induzido ao erro por causa da pergunta que Isso. formularam Dos 12 grandes, com 12 dois, grandes. né? Dos 12 grandes, dois estariam interessados. Agora eu penso que o Jorginho vem crescendo. Não é de agora esse crescimento dele. No ano passado, com o Atlético mal, ele foi um dos que conseguiram se sobressair. Esse ano tem sido regular, melhorou consideravelmente na Série B. E eu não vejo assim, é momento de sair, não é momento de sair. Eu vejo que se pintar um dinheiro para o Atlético, que vive aí reclamando, ele tem que vender, Cleison. Desde que esse dinheiro venha suprir a ausência do Jorginho, porque de nada adianta você vender o jogador agora, se daqui a pouco, 3, 4 meses, você não vai conseguir manter-se financeiramente bem e precisando de um jogador da qualidade dele, algo que o Atlético não vai encontrar barato no mercado. O Atlético pagaria muito mais caro para ter um jogador da qualidade do Jorginho hoje, caso o Jorginho deixe a equipe rubro-negra. O que me espanta é apenas essa precocidade no futebol. O Jorginho cresceu realmente, você já destacou, no ano passado ele vinha no processo de crescimento, e nesse ano me parece que ele está um pouco mais maduro, um futebol mais sólido, mais consistente. Só que não é motivo, nem momento para esse alarde todo, para essa situação de que já está na hora do jogador sair, de que os clubes estão loucos atrás do Jorginho. Então, eu sinceramente, eu fico até meio surpreso
E não é só com o Atlético, não é com o Jorginho, não. Isso acontece no futebol brasileiro e até mesmo no futebol mundial. O cara hoje destacou em 4, 5 jogos, o povo já eleva o cara ao nível de craque, já vira aquele zum em cima do atleta, e é por isso que o cara não consegue ter uma sequência boa de carreira. Hoje em dia o jogador não consegue ter uma regularidade. E aí, Humberto? Eu gostei do posicionamento do Hélio, dizendo o seguinte, que é preciso o Jorginho atuar mais, se destacar mais, e eu concordo na questão de que ele melhorou o futebol nos últimos jogos. Acho que no Campeonato Goiano não foi bem, no ano passado não vi o Jorginho tão brilhante como estou vendo agora, nesses últimos jogos, na volta da Copa do Mundo, o Jorginho, e principalmente, até algo que eu já disse aqui, com a saída do Fábio Lima, cresceu muito. Então, acho que não é hora de ficar pensando em negociação. O Hélio, inclusive, tem um papel importante nisso para conversar com o jogador, né? Não deixar ali a revelia, só o Jorginho com a mídia, o Jorginho sendo questionado se vai sair ou não, o Jorginho com o empresário. O treinador tem que estar atento e conversar com o jogador para que ele não perca o foco nesse momento tão importante do campeonato. Bom, bola rolando já na Copa do Brasil, Santos e Londrina, o jogo é na Vila Belmiro, 0-0, lá no Estádio do Café em Londrina, o Londrina venceu por 2-1. O camaronês, o Joel, arrebentou no primeiro jogo, né? Fez dois gols. E esse Santos e Londrina pode interferir diretamente no adversário do Goiás na Libertadores. Sul-Americana. Na Sul-Americana, Na verdade, corrigindo, pode não, ele vai interferir. Ele vai interferir, exatamente. E sobre isso a gente fala daqui a pouco, porque é um assunto que causa confusão, quem vai e quem não vai para a Libertadores, e preparamos para a Sul-Americana, é porque eu tô com o São Lourenço na cabeça ontem, aquele Romagnoli bom. E a CBF também ajuda a gente, né? Faz uma bagunça, né? E foi uma confusão, eu achei um texto na internet, vou confessar para você, fiz a reprodução aqui, ótimo, tá bem explicadinho de quem vai ou não para a Sul-Americana. No próximo bloco, então, o assunto é o Vila Nova, depois tem Goiás e tem ainda as mensagens no WhatsApp. E o Vila Nova joga sábado, 9 da noite, contra o Oeste em Itápolis. As últimas do Tigrão com a Luciana Vitorino. De uma formação ideal da equipe, o técnico do Vila Nova, Márcio Azevedo, realizou nesta quinta o último coletivo antes de viajar para Araraquara. Nesta rodada, o cenário do jogo será bem parecido com o da rodada passada. 2 times desesperados para saírem do Z4. O Oeste, porém, pode ter uma vantagem. Joga em casa e em 15 rodadas fez 13 gols. Um dos poucos que conseguiu balançar as redes, bem que pede a bola, mas até ela chegar é a grande dificuldade que o time teve nesta temporada. Também faz parte do entrosamento, né? Como vocês falaram, vieram tantas contratações, então às vezes o treinador não consegue manter uma base, e isso atrapalha o trabalho de todos. E quando você conhece seu companheiro, acho que fica tudo mais fácil. E é claro, eu sou daquela opinião, quando a bola está chegando e o ataque não está fazendo, eu acho que tem que cobrar sim. Quando a bola não chega muito, a gente tem que procurar ver o que está acontecendo, mas eu tenho certeza que agora a gente veio trabalhando, tenho certeza que pelos treinamentos que eu estou vendo a bola vai chegar mais. E também eu tenho que fazer minha parte, tenho que me movimentar lá na frente, não tenho também que só esperar a bola no pé, porque hoje em dia o futebol não está mais assim, o atacante tem que marcar, tem que dar espaço também para receber bola, então... isso tudo faz parte do futebol. Além de James ser um dos mais experientes no time, o atacante conhece bem o adversário e pode aproveitar este benefício para saírem na frente. Então é uma equipe que eu conheço bem, conheço o campo, conheço todo mundo praticamente está lá. E só tenho a agradecer também ao Oeste, que quando eu estive lá sempre cumpriu comigo os acordos que foi feito. Então é uma equipe que eu tenho gratidão sim, até porque fui campeão também. Também ajudei bastante lá, mas agora estou vestindo outra camisa e tenho uns amigos lá, mas nessa situação que a gente está, vira todo mundo inimigo, vamos dizer assim, porque a gente tem que conseguir essa vitória. A situação do zagueiro Gustavo Geladeira ainda não foi regularizada. Até às 7 horas da noite desta quinta-feira, o seu nome não apareceu no bid, mas de acordo com a assessoria de imprensa, ele embarca com o elenco. A gente sabia da dificuldade que ia ser, que eu ia encontrar aqui, mas eu vim acreditando e apostando que o Vila Nova tem tudo para sair dessa situação. Nós nos encontramos num momento delicado
mas sabemos que temos força para reverter. Depende da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente vem trabalhando durante a semana e viver jogo a jogo. É mais uma decisão e a gente tem que mesmo jogando fora de casa, impor o nosso ritmo e voltar para Goiânia com os 3 pontos. Bom, o Geladeira ainda não foi regularizado, mas a garantia de que será até amanhã, e ele viaja. O Vila viaja amanhã às 6h30 para Araraquara, que fica pertinho de Itápolis, onde é o jogo contra o Oeste. O Geladeira reforça, Humberto? Demais da conta, hein? Demais da conta? Muito, reforça, mas Que é isso? agora, não, nessa zaga que tá o Vila aí, amigo, com essa defesa que tem Gabriel e Vitor, claro que ele reforça. Agora, a gente observou ali, não tá só geladeira não, e tá guarda-roupa, tá armário, tá mais fortinho do que da época que passou pelo Atlético. Ele tá forte pra caramba. Deu uma jantada lá no Pedro Júnior. no menino da base Desculpa, lá. no Gustavinho. Deu um carrinho no menino da base lá nas Gustavinho. imagens. Foi, né? Mas olha, eu quero dizer o seguinte, pelo que eu ouvi ali na declaração do Jamie, achei interessante, ele primeiro que ele conhece o caminho do gol lá em Itápolis, né, por ter jogado no Oeste. Ele falou sobre cobrança, que é atacante. Hoje é uma das posições mais ingratas, né, de se jogar. Ingrata não, perdão. Mais difíceis de se jogar, porque a bola não chega tanto, né, não são tantas oportunidades. Futebol hoje é muita pegada, muita marcação. Não se tem mais o 10 de qualidade para alimentar um centroavante. E no Vila, pior ainda, né? Então, assim, cobrança em cima do Jamie. Quais são as chances claras que ele teve nas oportunidades que jogou e perdeu? Raríssimas, se a gente for lembrar. Então, é ficar na expectativa que essa bola chegue mais para esse jogador nessa partida. Olha, time por time, é claro que o Oeste tem um time um pouco melhor do que o Vila, né? Mas está muito nivelada essa competição, a Série B, esses times que estão lá embaixo. Esse Oeste veio aqui, jogou contra o Atlético, a gente viu que é um time tecnicamente também limitado. Então, se o Vila Nova não tiver as falhas individuais, não tiver aí problemas coletivos, principalmente ali no sistema defensivo, pode, quem sabe, trazer um bom resultado lá da cidade de Itápolis, porque não vai enfrentar um adversário tão superior assim. O Márcio hoje já testou outro time, né? Ontem eram com 2 atacantes, a formação era com 2 atacantes, hoje foi só com o Jamie na frente. Ele testou hoje Kleber Alves, Léo Rodrigues, Geladeira, Gabriel e Cristiano. O meio-campo com o Jefferson. Será que vai, Cleison? Jefferson agora? Já é a segunda vez que ele coloca o Jefferson, né? Felipe Macena, Nenê Bonilha, Paulinho, Júnior Xuxa, na frente só o Jamie. E nesse caso o Paulinho fica com mais liberdade. Ó, Geladeira. Né? O jogador para poder chegar lá. Nossa! O Vila tá precisando de um zagueiro assim, porque os atacantes adversários estão deitando e rolando na defesa do Vila. Tem que ver o peso desse rapaz. Ele né? foi Mas na é bola. o jeito dele, é a compreensão física dele mesmo, é daquela forma. Foi na bola do tornozelo. Geladeira daquele jeito ali, meu amigo, dali pra lá. Você vê igual o Humberto, assim, o Oeste é favorito porque joga em casa, porque time por time não é tão superior ao Vila Nova? Não é tão superior não. Eu tenho até comigo o sentimento que o Vila vai vencer esse jogo lá. É mesmo? É. Por quê? Porque o Oeste não é um time tão qualificado. O Humberto falou certo mesmo. A competição tem um certo equilíbrio, principalmente os times que estão na parte de baixo da tabela. E o Vila, dessa forma, já perdeu aqui no Serra Dourada. Quanto adversários estavam embaixo, jogando aqui no Serra Dourada, o Vila acabou perdendo para essas equipes. Perdendo, inclusive, para times que estavam atrás dele naquela oportunidade, na classificação do campeonato. Então, eu acho que o Vila tem todas as condições de vencer a equipe do Oeste de Itápolis no próximo sábado. Eu não vejo o Oeste também com um time tão superior assim, a ponto de ser favorito absoluto contra o Vila Nova. Um dos problemas do Vila é tomar gol no início, né? Contra o Paraná estava jogando bem, conseguiu segurar, foi tomar o gol lá aos 31 minutos. Meteu uma bola no travessão, colocou na uma volta, bola no travessão. tomou o gol. Então, se conseguir aí segurar o Oeste, quem sabe sair na frente, pode sair mesmo com um bom resultado. Se tomar o gol, aí já era, porque o psicológico afeta. Ó, tem umas informações aqui de momento, sim, até trazidas agora no final da tarde, pelo Rui Guilherme lá na RBC. O Vila vai a julgamento, né? O auxiliar técnico do Márcio Goiano, Edson, depois do jogo contra o Atlético, chegou no André Luiz Castro. Você é fraco, você é muito fraco. O André citou isso na súmula, do jeito que está o STJD, tudo pode acontecer, né? O Radamés também foi citado. Por isso que nem tem sido testado entre os titulares. Quem? E nem o Radamés. Radamés, né? Porque ele poderia voltar, mas será julgado. A impressão que tem é que nem viajará para Araraquara. Porque foi um soco, foi flagrante o soco.
o André Luiz Castro viu o soco que o Radamés deu no Jonas, então por isso que ele não foi em nenhum momento testado no time titular essa semana, Humberto. É verdade. Agora, deveria ser testado, né? O Radamés é titular nesse meio campo. Pois é, mas ele vai ser julgado amanhã à tarde. O Vila viaja amanhã cedo. Pois é, mas testa o cara aí, se ele for... Então ele não viaja, o Vila acha que não vai. Não divulgaram a lista, é um sentimento meu. Eu acho, o jogo é eu sábado. acho que se não levá-lo, o Vila inclusive já vai estar dando material para o STJD puni-lo. O jogo é sábado, 9 da noite lá em Itápolis. O Vila viaja amanhã às 6h30. Tudo bem, mas o jogo é lá em Itápolis depois de São José do Rio Preto. O julgamento é à tarde? Não, mas é muito depois de São José do Rio Preto. Não, é uns 100 quilômetros. Opa, você conhece lá, né? Conheço. É uns 400 quilômetros depois. Ah, tá. Não, então não dá não, que eu pensei que poderia pegar um carro, né? E o Vila leva a conta do chá. Alguém leva ele de carro lá amanhã à noite, ó. Eu voltei de carro lá, eu, o André Motori e Jaime Ramos. Dormimos lá no posto Alvorada. Você vai chamar a galera aí, não? Vou. Você quer mandar um abraço? Tem uns abraços aqui agora especiais. aqui, rapidinho. Pô, tô ficando mais conhecido, hein? O Vila leva... aqui. Tô falando pra você, é bom comentar aqui, não é não, Pio? Ele alegra o ambiente, entendeu? Alegra aqui o estúdio, estreando uma nova camisa Passa hoje, raiva verde. na gente também, de vez em quando, que fala que o jogador quer fazer igual sem querer. Chuta de fora da área, faz gol sem querer. Vamos lá. É que o Vila, rapidinho, ele leva a conta do chá também, ele leva 18, não leva passando não, amigão. É tudo ali, ó, na continha. Porque se tiver que pagar uma passagem a mais, fica custoso. Isso não é de agora, não. É de muito tempo lá no Vila Nova. Mas a CBF dá uma quantidade de, se não me engano, são 23 passagens, né, Alberto? São 23. Mas mesmo mas assim... é só tirar quem não tem, quem não, pra poder dar um espaço pro mas jogador. a mordomia, O Barros não tem atiça um jatinho? O Barros não tem um jatinho? Não, o Barros não mexe com o Vila mais não, porque ele é presidente do conselho, ele não toma nenhuma atitude. Levaria o Radamés amanhã à noite, depois do julgamento. A última vez que o Vila levou um jogador no jato do Tomou Barros, de tomou de 5. 5. Eu quero abraçar aqui Ormar, como diria lá o treinador. Ormar Guanelli. Só Ormar, né? O treinador lá, o que passou pelo Vila, o Givanildo. Isso, Ormar. Osmar, lateral direito. Fala, Ormar. monstro. Quero abraçar aqui o Fabiano, lá no setor de hortifruti do Tatico. Você foi lá? No Jardim América, tava fazendo compra lá e ele falou, vem cá, você é da TV, né, e tal. E bacana, o cara é torcedor do Atlético, o Fabiano lá do Tatico, no Jardim América. A Simone torce pro Vila Nova, lá no Itaú, ali da T4 com a T63. Você passou no Itaú, tirou o dinheiro e foi pro Tatico, né? Isso. Aquele voador do é descontado lá com a Simone. Chiquita? Um abraço aqui pra Érica e pro esposo dela, o Marlon Xavier, lá do Grupo NB. A Érica é diretora de atendimento. E é interessante aqui, a Érica é Goiás, o marido dela, o Marlon, é Vila Nova. O Marlon não perde um programa aqui com a gente. Humberto, um abraço pra essa galera. quantas vezes você já recebeu um salário em cheque sem estar assinado? Ah, não lembro. Não lembro. Sem estar assinado, não, acho que não, nenhum. Nessa empresa... Acho que nenhum. Nessa empresa em que temos algo em comum, eu já recebi muitas vezes, aí tive que acordar a pessoa. Data de 2013. E sendo 2014... Esse ano, 2014, eu já recebi. Deus que me livre. Nossa, que encheção de saco. Pasqueto, pergunta aos amigos do programa se alguém sabe quando o Léo Veloso irá estrear. É verdade. Pois a torcida não aguenta mais esse Lima. E a situação do Samuel? Vai poder jogar pelo Goiás? Vai sim. Daqui a pouquinho mais detalhes. Um abraço pelo programa, tá cada dia melhor. Me chamo Danilo e moro no Jardim dos Buritis, em Aparecida de Goiânia. O Léo Veloso, ele treina bem, Humberto? Ah, difícil falar, né, Pasqueto? Não treina, então, né? Eu vou deixar o Humberto você sabe por quê, assim... Em maus lençóis, não treina não, é fraco. É fraco? Como é que você vai ver um jogador num trabalho técnico, né, num trabalho de finalização e dar um conceito sobre o futebol dele? Porque no Campeonato Brasileiro, com essa questão, não desgaste, faz coletivo. Pode dar um desconforto muscular, enfim, não se dá treino coletivo. É raro ver treino coletivo. E quando eles acontecem, ele é muito pouco, tem mais de 30 jogadores, então é difícil você avaliar. Você tem alguma dúvida se ele fosse pelo menos razoável, ele jogaria? Nenhuma dúvida. Então, esse aqui é o comentário. Você não precisa ver o jogador treinando. Só de saber que o Lima não está bem, e o cara chegou, foi contratado, está aí treinando e não tem uma oportunidade, né? Agora, se bem que o Drubsky falou lá no jogo depois do Bahia, lá na Fonte Nova, que o time jogou bem. Se o time jogou bem, ele incluiu o Lima.
E aí como é que o treinador vai tirar o Lima se aos olhos dele o Lima tá jogando bem? Mas não tá, né, Cleison? Tá não. Não, Pô, tá não. Não foi um dos piores do Goiás contra o Bahia, mas não é um jogador regular. É um jogador que está sempre alternando, joga uma partida mais ou menos, outra ruim. Mais ou menos, ruim. Ele não consegue jogar uma boa partida. Uma boa e uma mais ou grande jogo, menos. exatamente. Defensivamente, até que ele não compromete muito, até porque o Nem Goiás tem o um bom lateral posicionamento de direito, mas zagueiro. o Goiás às vezes precisa de Precisa dos de um laterais cara lá pra na chegar. frente. Como o ataque não está fazendo gols, o Goiás é o pior ataque do brasileiro, precisa de laterais eficientes, laterais que chegam à linha de fundo, laterais que têm bons cruzamentos. Não é o caso do Lima e nem do Moisés. Eu vejo vocês falando dos técnicos dos nossos times, até acho que vocês têm razão, mas a safra do futebol brasileiro é muito ruim, não é, Pasquetto? E os que chamam o Ganso de craque, aí não dá, me chama o Clésio. Aqui o Clésio, viu, Clésio? Não, eu pelo menos não falei dos técnicos ruins aqui, os nossos. Não. Ele tá Não, falando é que porque os tem treinadores jogador ruim também, né? É, tem Não jogador é só ruim. técnico, né? É, mas ele tá reclamando da qualidade em geral do nível técnico dos treinadores do Brasil. Mas do os Goiânia. 3 times de Goiânia, que ao meu ver, estão bem servidos de treinadores. Até o Márcio Goiano, com essa campanha ruim aí, ó, eu considero um bom treinador. O problema é que hoje o Vila não é treinador que arruma. Pasquetto, eu só posso achar que no Goiás só tem incompetente, porque o Bahia conseguiu contratar o Mugni do Flamengo, foi pro Bahia? Não, Romagnoli. É o Romagnoli, né? Ele escreveu Mugni. E o Goiás não contrata ninguém. Não é desmerecendo o Bahia, mas ou o Goiás está sem dinheiro ou está escondendo. Júnior Dentinho. É, o Romagnoli, camisa 10 do São Lourenço. Melhor jogador da É, Libertadores. um dos melhores da Libertadores da América. Campeão ontem, já com pré-contrato assinado com o Bahia, né? Então, Não, o problema do Goiás é dinheiro mesmo, a diretoria não tem dinheiro e não vai investir. e né? não tem aquela capacidade também de buscar, de de buscar. tentar articular algumas situações. O Goiás tem isso. O Goiás, quando ele consegue articular, ele pega um jogador da base ou do Internacional, ou do Grêmio, ou do Cruzeiro. Fora isso, Mas você sabe ele que não eu até estou reforça concordando jogador, com não. essa situação? Qual? Eu queria ver, até disse recentemente, a questão do Tenório, que foi lá pro Bolívar, da Bolívia, que o Goiás poderia trazer um gringo para jogar aqui, né? Para lembro dar que uma você animada falou. na torcida e tal. Mas eu tô assim, vendo que os outros clubes estão reforçando de forma pesada, contratando jogadores caros, e que depois esses times, mesmo hoje tendo algum respaldo financeiro, terão problemas. E o Goiás quer evitar problemas diante do tamanho da dívida. Por exemplo, hoje o Ronaldinho Gaúcho foi oferecido ao Palmeiras, existe uma negociação, diz que é R$200 mil para o Palmeiras, mais uma quantia lá de algum investidor, enfim. O Goiás não tem esse dinheiro. Poderia gastar? Poderia contratar e depois ter novas dificuldades financeiras. Então, primeiro ele está tentando controlar a casa, né? Do jeito que está, talvez não correrá risco de rebaixamento. Então, como não há pretensão de Libertadores, é isso aí mesmo, amigo, não vai reforçar. Mas aí corre o risco de cair, e um risco iminente. Corre, mas o que o Humberto colocou também é fato. O Goiás, apesar desse tipo de notícia, quase não sai muito do Goiás. Mas o Goiás ainda vive muito em função do dinheiro e da crise financeira que o time vem passando ultimamente. Tem inclusive questão de atraso de salário também, né, Humberto? Até onde eu sei, Não, tá acontecendo funcionários do Goiás estão com o salário em dia, mas alguns jogadores com salários atrasados. E as pessoas que ganham ali em torno de R$2, R$3 mil recebem direitinho. O restante está Foi o que atrasado. aconteceu na folha de julho agora. Isso está dando problema. Então Esses o Goiás já não tem essas receberam, até dificuldades. 5 mil, me parece. Isso. Exatamente, Até 5 mil. Os que ganham a mais ainda não receberam. Não receberam. Então isso começa a dar problema também. Então é questão financeira no Goiás. Aí o Goiás, buscando o jogador, trazendo reforços, esses jogadores que estão sem receber, essas pessoas vão começar a questionar. Falar, pô, não estão pagando, igual aconteceu no Botafogo. O Botafogo começou a estourar no ano passado. Aí, nesse ano, o Botafogo com dificuldade financeira, mas mesmo assim contratando jogadores caros, para poder jogar e ir atrasando salário. Aí chega um ponto que estoura, meu amigo. Aí daí pouco você não dá conta de Aí pagar chegou a ninguém conta. e os jogadores não querem mais jogar. Próximo bloco, o Goiás será o assunto. Tem mais mensagens aqui do Vila Nova, do Atlético. Tem os gols da Libertadores e da Copa do Brasil. Bom, no Goiás quem deu entrevista hoje à tarde foi o Thiago Mendes. Ele respondeu a 2 questões sobre o fato do Goiás ter hoje no time titular 8 jogadores revelados no clube e se ele está satisfeito com a atual posição dele. Ele voltou para o meio-campo.
não estava satisfeito na lateral direita. Vamos ouvir o que disse o Thiago Mendes. Todo time da Série A que vai jogar 8 pratas da casa praticamente, então isso é um fator muito bom, né, para a equipe do Goiás. Mas não adianta ter só prata da casa, mas a gente tem que fazer o dever de casa, que é vencer o Internacional. Eu tô feliz sim, onde que o treinador colocar para me jogar, eu vou jogar, é claro. Não tem problema nenhum, então agora mais feliz também, né, jogando adiantado também. Isso não tinha importância nenhuma, então o que o treinador resolver, eu vou estar optando de jogar e me esforçar muito bem. Aí, o Thiago Mendes. Tá com moral, hein? Ele conversa meio fiado, depois ele volta atrás, né? Tá com moral com o treinador, o Thiago Mendes. Então, rapaz. esses dias ele falou, se eu te falar pra vocês que eu tô satisfeito, eu não tô, tal. Tem uns caras aí querendo me levar, não sei o que tem. E sobre essa questão de 8 jogadores revelados no Goiás, nós temos a escalação do time que treinou hoje, aqui na cartela, que o Renato preparou pra gente. Valmir Lucas, no Goiás. Felipe Macedo, Goiás. Pedro Henrique, Goiás. Amaral, Goiás. Thiago Mendes, Goiás. Murilo, Goiás. Assuério, Goiás. Eric, revelado no Goiás. Antes, só para completar essa questão do que eu falei que o Thiago Mendes está com moral, por causa da bronca que ele tinha dado, né? Ou a entrevista que não ele queria tinha jogar dado, na lateral direita que e voltou pro de meio. jogar na lateral, queria jogar no meio. Porque agora o Drubsky, não satisfeito com o Moisés, improvisa de novo, mas não é o Thiago Mendes, é o Valmir Lucas, é um zagueiro. Por isso que eu digo, o Thiago tá com moral porque reclamou e tá jogando na posição dele. E acho até que ele poderia voltar para a lateral, porque o Davi tá voltando, forma ali o meio campo ali com o Amaral. Olha, ontem eu trabalhei até lá na RBC no jogo Ceará Internacional, mas o Inter de ontem perdeu de 3-1 em mais um show do Magno Alves, não foi só aqui no Serra Dourada, o Magnata, não é o mesmo Inter que vai estar aqui sábado. Porque sábado aqui tem o Juan, D'Alessandro, Alex, o Wellington, jogadores que não vieram, que não foram à Fortaleza para jogar ontem e que virão aqui. Então o Inter vem forte para esse jogo. E é isso que me preocupa, porque o Goiás entrou contra o São Paulo sem muita confiança de boa parte da imprensa e da torcida, porque do outro lado se tratava naquela oportunidade de um grande time, hoje não sei tanto, porque perdeu para o Bragantino, mas o Goiás teve um padrão de jogo, teve um comportamento defensivo muito bom. Agora o time está um pouco desconfigurado, hein? Não é aquele mesmo padrão. O Ramon teve uma queda de produção, está lesionado, por isso não está entre os titulares. O Bruno Mineiro está lesionado. Então, não sei se vai ser bem essa formação aí. Agora, se for, né, me preocupa muito. Para esse jogo contra o Inter, um possível resultado positivo com essa formação. Repete aqui, por favor, a cartela para o Cleison dar uma olhada na escalação do Goiás. E em cima disso que o Humberto falou, aqui embaixo, Ramon tendinite no joelho, segundo dia sem treinar. O Bruno Mineiro, que não treinou ontem, hoje só treinou fisicamente. A escalação que treinou hoje, Renan, Valmir Lucas, Felipe Macedo, Pedro Henrique Lima, Amaral, Davi, Thiago Mendes e Murilo, Assuério e Eric. E aí, Cleison, põe medo no Internacional? Claro que não. Muito pelo contrário, encoraja o Internacional. Um time muito jovem, Pasquetto. Sem muito peso. Nós temos ali jogadores jovens e de qualidade, mas para o futuro, não para o momento. Né? Se o Abel pegar essa escalação e ver, vai falar, vamos para cima, é a chance de buscar 3 pontos. Sabe que é difícil aqui no Serra Dourada, talvez não vai ter uma chance tão boa quanto essa de bater o Goiás aqui em Goiânia, principalmente nessa época do ano. Então, com certeza, se o Goiás tiver essa escalação contra o Internacional, o Goiás dificilmente vai ter sucesso. Né? Um time muito jovem e não vai fugir muito disso também, né? O problema é esse, não foge muito disso. É o que tem, né? Porque você vai encaixar ali quem? Se o Bruno Mineiro tiver condições, você encaixa o Bruno Mineiro e o Ramon, que não vem jogando bem, até mesmo em função dessa tendinite. Mas seria importante ele testar outros jogadores, porque tem jogadores de experiência também no elenco e que já fizeram grandes jogos também, já enfrentaram times do porte do Internacional. Então, eu acho até meio arriscado. Agora, o fato dele colocar o Valmir Lucas... Ele tem o Thiago Real, que não está bem, o João Paulo, que sumiu do mapa, nem rastreado no satélite Penso que ele esteja apostando em quem está bem. Vai colocar esse Murilo, que entrou nos 2 últimos jogos, mostrou que dá conta. Sei lá, Cleison, eu vou nos caras que estão inteiros, eu não vou muito
por experiência também não, porque Mas não isso adianta pesa. nada a experiência e não ter bola. Ó, aí pesa demais, Pasqueta. No próprio Internacional pesou ontem contra o time do Ceará, ué. Mas o time O Inter experiente ontem perdeu. pois é, não, o Inter teve desfalques e os jogadores jovens que entraram complicaram. Perdeu lá no Beira-Rio. Também, porque o Inter lá também tava poupou com o time alguns principal. jogadores. Tava com o time principal, poupou alguns jogadores. Não foram todos os titulares. Lá no Beira-Rio. Lá no Beira-Rio, que eu No digo. Beira-Rio, eu tô falando. Beira-Rio tava Pois com é, o time principal. mas ontem o Internacional perdeu por falha os jogadores mais jovens. É isso que eu tô querendo dizer. Tem um o time morenão, do Ceará. Tem um morenão que jogou com o Hernando ontem, chama Paulão. Paulão, falhou. Se ele jogar amanhã, sábado, ele amina. Paulão e o Igor. Não vão jogar. Não vão jogar. Aí volta o Juan, tem a defesa normal do Internacional. Agora, volta, não tem... eu tô com o Cleison nessa questão aí da experiência e digo mais. Acho o seguinte, e o Thiago Real, quando terminou o jogo lá em Salvador, não quis falar. Eu até achei que ele entrou se movimentando bem ali. Eu também achei. E era titular alguns jogos atrás. Eu acho o seguinte, esse menino Felipe tem 19 anos. O zagueirão. Felipe Macedo. A mesma idade do Pedro Henrique. Para encarar o He-Man, tá bem lá, tá fazendo gol. Fez até um gol outro, mas não valeu. Para encarar um D'Alessandro, que chega toda hora na área, esse Alex. Mas não ali dá, é o amigo. que ele tem, Então, não é o que ele Humberto. tem, não. Presta atenção aqui, ó. Quem que ele vai colocar Thiago ali? Mendes de novo na lateral direita. Thiago, eu sei que você não gosta, mas vai esse jogo para mim. Valmir Lucas na zaga, ao lado do Pedro Henrique. Valmir Lucas e não esse menino Felipe. E o Thiago Real lá no meio-campo, no lugar do Thiago Mendes. Aí eu acho que é uma formação mais interessante do que ele lançar esse tanto de garoto. Outra coisa, Samuel amanhã. Goiás amanhã é o dia D, a confirmação, né? é outra opção, pode ser o Samuel praticamente no ataque, tudo certo. né? Exato. De titular, ele está em Exato. ritmo de Sim. competição. Não participou do trabalho tático, Chegaríamos, não participou do titular, chegaríamos Samuel ao nesse lado assunto. do Bruno Mineiro. O Samuel, ele pode jogar pelo Goiás. Pode. O STJD deu o mandado de garantia. Ele está liberado para Basta jogar. apenas ser regularizado, né? Agora, tem que ser regularizado até amanhã. Lá no Goiás, a confiança é de que seja. Aí ele poderá jogar sábado contra o Internacional. Caso contrário, só na quinta-feira que vem contra o Corinthians no Itaquerão. E aí, em cima desse assunto, com o Samuel, você coloca para jogar? Coloco imediatamente. Coloca, sem pensar. Humberto? Claro que sim, ué. Ainda mais nessa draga. Que Humberto tá aí. mudou o time do Drubsky inteirinho. Mudei bastante mesmo. Porque eu não tô sentindo firmeza nessa garotada de uma só vez. É Série A, amigo, de Campeonato Brasileiro. Né? Do outro lado tem um time que abriu mão de uma Copa do Brasil, porque o Inter abriu mão. Abriu mão a não levar os principais lá para Fortaleza. Para concentrar as atenções na perseguição ao Cruzeiro na liderança. E o Goiás vem de 2 derrotas. Se perde de novo 3, aí já bagunça o ambiente. E depois tem um Corinthians no Itaquerão. Então, para fazer 3 pontos em cima do Inter, não pode entrar com toda essa garotada no time titular. E atenção para esse recado. Quer economizar de verdade? Vamos lá. E a terceira voz, Pio? Esse agita o ambiente. Pasqueto, Gabriel e Cristiano no time não dá, é outra derrota. Roque de Trindade. Valeu, Roque. Deixa eu dar uma acelerada. Não tem outro não, né? Eu acho que deveria ter um decreto no Vila Nova, realmente. Não pode jogar os dois juntos, tem que ser um ou outro, né? O Vasco vai ter uma opção. Peraí, o Vitor perdeu a posição pro Gustavo? Perdeu. Não, pra mim o Vitor é menos ruim que o Gabriel, né, gente? Boa noite, galera. Esse programa está cada dia melhor. Parabéns a todos. O Wesley Santo Hilário. Eu vou tentar ler aqui o maior número de mensagens possível. Boa noite. Fala pro Humberto que o Negão Motoboy o abraça. Veio aqui hoje na TV, gente boa. Valeu, Negão Motoboy. Pasqueto, é verdade que o time do São Lourenço tem uma folha salarial de R$350 mil mensais? Dizem isso, viu, Rogério? Eu acho que não. Boa noite, amigos. Velber, Vera Cruz 2. Hoje o João Paulo é reforço para o Dragão. Ou ele joga uma Série A? Eu acho que não. A Série A é muito bola para ele. E eu também estou achando isso, parece que está provado. Boa noite, amigos. Quando caímos para a Série B, o Ailê falou que sanearia as dívidas do clube. Quando assumiu, elogiou o trabalho do Ailê, o João Bosco Luz, que o clube havia sido saneado economicamente. Agora está quebrado? Humberto Carlos manda mensagem. As dívidas foram apenas prorrogadas e colocadas de uma forma que o Goiás pudesse administrá-las. Procrastinadas, né? Exatamente. Mas não é só isso também, não. O ano passado fez um investimento pesado no Walter, trouxe Hugo, Renan Oliveira, jogadores bem mais caros do que esses do atual elenco. E aí teve um gasto, né? Uma despesa. Um abração aqui para o Rafael Araújo, ele é atleticano. Valeu, Rafael. Outras mensagens aqui.
Um aqui mandou uma mensagem, Goiás, o outro aqui, vamos dar uma olhada. Pasqueto, que criatividade. É aquele vídeo que está circulando no WhatsApp do menininho que fala, eu gosto do Vila, porque o Vila não bate ninguém. Acho que todo mundo já viu. Não gosta do pai, não gosta da mãe. Mas gosta de quem? Filho de Jesus Cristo. O velhinho fala. Um abraço aqui para o Alexandre. Se o Goiás não tem dinheiro para contratar, não tem patrocinador e nenhuma pretensão de título ou Libertadores, não é justo ficar reclamando que o torcedor não vai ao estádio. Olha aqui que bom. Torcedor esmeraldino está cansado de ver o time apenas disputar campeonatos. Boa aqui, hein? Bom posicionamento do Alexandre. Valeu, Alexandre. Tá certo ele, rapaz. Ele não tá de todo errado, não. Não, eu concordo com ele também. Só que eu acho que ele deve ir pro estádio, mesmo com o time que tem aí. Esse programa é ótimo. Mande um beijo para mim e pro meu esposo, Lene e Gilson, de Ibiá, Minas Gerais. Um beijo para vocês. É isso aí, são muitas... Aqui, ó. Mandaram uma aqui cornetando, eu leio também. Você sabe para onde o Ronaldinho Gaúcho vai? Sidney, Parque Ibirapuera, Aparecida de Goiânia. O ex-comentarista não sabe de nada, ou o Goiás tem que revelar jogadores para ter renda. Ele dá conta... O exemplo é o Santos, ganha dinheiro todo ano. Quem comentou aqui sobre revelar? Ninguém falou sobre revelar, Não, porque... Eu falei que não pode lançar tantos garotos de uma só vez, principalmente se tratando de Série A. Agora, é claro que o Goiás precisa revelar, é claro que o Goiás precisa vender. Aí, vai ganhar um dinheirinho com o Douglas e ir lá pro Barcelona. João Miguel, Pasqueto, você não lê minhas mensagens mais. Parabéns pelo programa. Gostei do programa que o André apontou corretamente os jogadores que estão roubando o Vila Nova. Leu agora. Aí, ó, pronto. Um abraço para vocês. Resolveu o problema. Os gols da Copa do Brasil aqui, por favor. E é rapidão. Vamos lá? Aí o São Paulo perdeu para o Bragantino 3-1. Bragantino classificado. E foi de virada, como diz Odilon Costa, e foi de virada. Olha lá os gols. Rogério Ceni é o goleiro leite moça, né? O Rogério Ceni já tá nos finalmente. Cleison, goleiro leite moça. Por quê? Bateu, tomou. 2 gols de escanteio que o São Paulo tomou de novo, é exemplo do jogo. Olha o Ceará com o Internacional e olha o Magno Paulão Alves. Entregou. Rapaz, na hora eu fiquei olhando direitinho, porque eu torço demais pro Hernando, sabe? Um cara espetacular. Não foi ele, não foi ele. Não foi ele, foi o Paulão. O Bill fez o segundo, o Valdívia descontou pro Internacional, esse Valdívia de lá mesmo. Esse você faria, Pasqueto? E o gol que o Magno Alves fez agora, ele dá um corte no rapaz do Inter, olha lá, dá uma olhada. Ó, tuque. Eu acho muito bom. Ó o Fluminense. Tchau, Fluminense. Tchau, Internacional, e tchau, São Paulo da Copa do Brasil. Tem um rapaz que chama Alfredo no América de Natal, ele fez 2 gols. Entrou bem ontem, ele e o Alfred, fez o Rodrigo dele. Pimpão, né? Depois o Diego Cavalieri deu uma espanada bonita. Aí a virada do Fluminense, do Cícero, 2-1. Aí depois só deu o América. Ó o Max. Já no segundo tempo. Esse é o Max. 2-2. Aí 4 jogadores em cima do Max. Olha o Alfredo, olha o Alfredo. Olha o Diego Cavalieri. Mal. 3-2, aí o Alfredo guardou outro. 4-2 e o Pimpão fez 5-2 e tchau pro Fluminense. Agora esse 5º gol foi incrível. Não, o jogador do Fluminense chegou a cortar e os outros caras assistindo. Podemos tirar aí já, podemos tirar. Aí é Paysandu e Curitiba, o Curitiba passou 2-1. É porque eu quero mostrar aqui o quê? A cartela aqui da Sul-Americana para explicar. Vamos lá. Hoje o programa foi corrido, vamos lá, Renatão. Quem vai para a Sul-Americana 2014? Vai o Sport, campeão da Copa do Nordeste 2014. Vão os eliminados da Copa do Brasil. O Vitória, que já saiu e foi 5º colocado no Brasileirão do ano passado. Isso. O Goiás, que já saiu eliminado pelo Botafogo da Paraíba e foi 6º no ano passado no Brasileiro. O São Paulo eliminado ontem, 9º no Brasileiro ano passado. O Bahia eliminado pelo Corinthians, 12º no Brasileirão do ano passado. O Internacional, que vazou ontem da Copa do Brasil, 13º colocado no Brasileirão do ano passado. E o Criciúma, que foi eliminado pelo Londrina e que foi 14º no Campeonato Brasileiro do ano passado. E vai ainda Fluminense ou Santos. E é aí que mora o perigo para o Goiás. Por quê? Nós temos os possíveis confrontos também. Se o Santos for para a Copa Sul-Americana, se hoje ele não passar pelo Londrina, o Goiás pega o Criciúma. Se ele passar. Se o Santos sair hoje da Copa do Brasil. É, porque aí o Santos vai para a Sul-Americana.
Porque aí o Santos vai para a Sul-Americana e pega o Internacional. Ah, perfeito. Entendeu? Agora, se o Santos avançar na Copa do Brasil, hoje pega o Londrina, quem pega o Goiás é o Fluminense. Isso, porque aí o Fluminense classifica, o Santos vai continuar na Copa do Brasil. Não é isso aí, Cleison? É isso aí. Ficou explicadinho, né, Humberto? Ficou, mas e SBG? Acabou Encerrando o programa já? Acabou o programa. Programa bom, passa rápido. Nem vimos os gols da Libertadores. E a camisa é bonita, viu? Um Obrigado. degradê, um verde. Obrigado. O gol da Libertadores, né? O São Lourenço foi campeão ontem. Valeu, moçada. Valeu.